Bom, olá irmãos, é um prazer estar mais uma vez junto com os irmãos, na oportunidade de falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Nós temos aí tido essas formas de comunicação ultimamente, né? Devido a essa questão da pandemia, né? Nós tivemos que nos adaptar, né? Então esse contexto também está acontecendo nas escolas e nós estamos aí também desenvolvendo isso com muita sabedoria também na igreja, né? E os trabalhos têm ficado muito bons e a igreja tem transmitido, né, os cultos de uma forma muito abençoadora, né, alcançando várias pessoas. Essa é uma das grandes vantagens, né, do trabalho online. Então, assim, é uma realidade que com certeza nós não vamos poder abandonar. Nós vamos ter que continuar com essa realidade, mesmo que volte os cultos presenciais, mas nós aqui na juventude a gente tem uma proposta de continuar com alguns trabalhos virtuais, principalmente de repente aqueles trabalhos durante a semana, né? São trabalhos mais corridos. A proposta é a gente tentar continuar com esses trabalhos, mesmo que a gente volte para os momentos presenciais. Mas o objetivo de hoje, irmãos, é trocar uma ideia com os irmãos a respeito de um tema que me chamou muita atenção quando foi abordado com os jovens, né? A gente trabalha com uma revista, né? A Juventude tem uma revista base, não sei se os irmãos já viram, né, essa revista aqui, alguns de repente já conhecem. A gente tem essa revista como base, né, para trabalhar na EBD, e aí ela traz alguns assuntos bem interessantes, bem contemporâneos, né, e que falam bastante ao nosso coração. Um assunto que me chamou muita atenção e que eu queria trocar uma ideia com os irmãos agora aqui, tem como título Dando um Jeito no Jeitinho. Né? O título é esse mesmo, Dando um Jeito no Jeitinho. A gente sabe muito bem que o brasileiro ele é o mestre dos jeitinhos. Né? A gente tem a fama, né? O brasileiro tem a fama de arrumar um jeitinho para fazer todas as coisas. Né? O europeu, né, alguns contatos que a gente tem aí, não tantos, é claro, mas alguns contatos que a gente tem, eles têm muita dificuldade de entender como que o brasileiro tem tanta facilidade de burlar algumas regras, de contornar algumas situações com esses jeitinhos brasileiros, né, que muitos de nós estão sempre encontrando. Né? E a lição é interessante porque ela olha para isso de duas vertentes diferentes. Né? Ela segue numa rota de um jeitinho que é considerado positivo, né? Um jeitinho que é considerado bom, e ela também segue numa outra rota, do jeitinho que seria considerado ruim, né? Negativo. E esse, de acordo com a lição, e eu concordei com o autor, seria o nosso foco de atenção para tentar evitar. Quando você, de repente, a gente vai desenrolar o assunto aqui, os irmãos vão entender melhor. Quando você, de repente, dá um jeitinho para fazer uma coisa boa, né? E eu coloco entre aspas essa frase que eu estou dizendo, e eu reforço, quando a gente for desenrolando aqui, os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Você está fazendo uma coisa legal. Agora, a partir do momento que o seu jeitinho está sendo feito de uma forma ruim ou para alcançar uma coisa ruim, é um jeitinho que nós classificamos aqui como um jeitinho negativo. Mas nós vamos trabalhar isso de um pouquinho melhor. Tenho certeza que os irmãos vão entender isso com um pouquinho mais de clareza, né? Os irmãos vão conseguir captar a mensagem que eu gostaria de passar. O texto base que a lição está usando está lá em Mateus, versículo 7 do capítulo 7, do versículo 16 até o versículo 23. Esse texto basicamente fala dos falsos profetas, né? Se a gente pegar a nossa Bíblia aqui, nós vamos ver, né, que a partir do versículo 15 aqui até o versículo 23, a gente está falando aqui, né, a Bíblia, Mateus nos fala sobre os falsos profetas. Então tá aqui, ó, vou ler para os irmãos acompanharem com a gente aí. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má
produz maus frutos. Não podeis, árvore boa, produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não é boa, né, é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, porque praticais a iniquidade. Então, basicamente, a revista usa esse trecho, né, como referência, e aí ela ressalta, né, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso, né, se colhem uva de espinheiros ou figo de ervas daninhas, né? Esse seria o texto aí que a lição usa como referência, né, como texto base. E ela conta uma história muito interessante logo no início aqui, que fala o seguinte, né, eu vou contar para os irmãos rapidamente aí. Houve uma viagem de avião, né, determinada situação, e aí quando o avião chegou no local de destino, que aconteceu o desembarque, o pessoal do avião lá, as comissárias lá, descobriram que um cachorro estava morto lá na área de bagagem, né, no setor de bagagem. E aí rapidamente eles pensaram que provavelmente o piloto, o comandante lá, esqueceu de ligar o aquecedor daquele setor ali, e aí o cachorrinho morreu por frio, né? Deduziram isso e a partir desse momento eles rapidamente correram, começaram a tentar atrasar o desembarque, né, inventando algumas desculpas, e logo depois eles conseguiram, próximo ao aeroporto, um local, tipo uma espécie de um canil, né, de animais. Eles conseguiram um animal semelhante àquele, né, e colocaram na caixinha lá, né, na gaiolinha do animal, e começaram o desembarque. E aí, na hora que a dona do animal chegou, né, que pegou aquela gaiolinha com aquele cachorro, ela disse, olha, mas esse não é o meu cachorro. A comissária, não, é sim, é o cachorro da senhora sim. Não, esse não é o meu cachorro. Não, é sim o seu cachorro, é porque a senhora está sofrendo com a pressurização, com a altitude, a senhora está um pouco confusa, isso é normal e tal, mas esse cachorro é o seu. Aí ela foi e falou assim, olha, mas essa pressurização é muito boa mesmo, porque ressuscitou meu cachorro. Meu cachorro, eu embarquei ele morto para enterrar ele aqui na minha cidade. Então a lição, ela dá essa história, ela conta essa história para ilustrar um pouquinho desse jeitinho, né, que aquela galera ali encontrou, né, tentou fazer para poder substituir aquele cachorro que havia morrido. E aí a lição faz algumas perguntas para que a gente possa meditar, né? Olha, será que eles agiram certo? Será que justificava eles ter feito aquilo? E assim, cabe a nossa meditação, né? Claro que é uma situação dessas, a gente sempre tem que a gente tem sempre que prezar pela verdade. Então, se infelizmente o comandante esqueceu de ligar lá o aquecedor, se fosse esse o caso, né, a verdade tinha que ser dita e a empresa teria que arcar com aquilo, teria que assumir com aquilo, os funcionários também teriam que assumir com aquilo. Muitas das vezes a gente acha o jeitinho para esconder uma verdade, né? E aí acaba contando uma mentira, e aquela mentira ela vai puxando uma outra mentira, uma história em cima da outra, e aí a confusão está formada. Então, a verdade é que numa situação dessa, do avião, o correto era você sumir e contar a verdade. E aí as coisas iam acontecer, mas pelo menos a verdade ia ser dita, né? Em todo momento a verdade ia ser trabalhada. Então, como eu disse para os irmãos, a lição ela é dividida em 3 tópicos, tá? No primeiro tópico, ela enxerga um lado positivo do jeitinho. E aí eu vou desenrolando aqui, os irmãos vão entender. Eu concordei com a lição. Por exemplo, um lado positivo do jeitinho. A criatividade é um lado muito positivo do jeitinho. E aí ele conta o exemplo aqui de uma criança que tinha problemas de locomoção, dificuldades de andar, né?
E aí ela, pela criatividade dela, ela desenvolveu um carrinho, né, uma espécie de um skate, entre aspas, né, onde ela poderia sentar e se locomover, né, em cima daquele skate. Foi uma gambiarra, né, no nosso português aqui, no nosso linguajar popular, foi uma gambiarra que ela fez. Então ela deu um jeitinho para se locomover. Então a lição vê isso como uma coisa positiva, e realmente é uma coisa positiva. Você usar a sua criatividade para resolver um problema, né, de uma forma simples, mas de uma forma eficaz. Então, um jeitinho positivo, né, uma coisa boa de ser feita, um exemplo até que nós temos que seguir, a criatividade. E as nossas crianças têm de montão isso aí. Um outro ponto que ela defende o jeitinho é a questão da solidariedade. Olha que interessante. Nós temos um caso muito conhecido na Bíblia, está lá em Lucas 10, de 25 a 37, que é o caso do bom samaritano, né? Que ele estava fazendo uma viagem, ele precisava seguir viagem, e ele arrumou um jeito de ajudar aquela pessoa que estava necessitada ali à beira do caminho, né? E a gente sabe que ele foi lá, levou a pessoa para uma hospedagem, deixou a pessoa lá, deixou um dinheiro, né, pediu que cuidassem dele, e se tivesse algum problema, na volta ele iria ajudar, ele iria pagar o que ficou devendo e tal. Ele deu um jeito, ele deu um jeitinho de resolver aquela situação. Então, num contexto de solidariedade, ele não deixou de ajudar. Um outro jeitinho muito interessante, mas muito bacana, foi o jeitinho que aqueles amigos deram de descer aquele paralítico até Jesus. A casa cheia de gente, né? Eles não conseguiam chegar até Jesus. E aí, mexendo ali os seus pauzinhos, né? A sua criatividade também, eles conseguiram arrumar um jeitinho de descer aquele paralítico ali até Jesus. Também é uma visão positiva do nosso jeitinho, né? Outra coisa interessante que ele ressalta aqui, primeiro nós falamos aqui da criatividade, né? Foi o exemplo da criança que criou lá, desenvolveu um carrinho para se locomover. Ah tá, uma coisa que eu estava esquecendo, que ele também ressalta aqui em relação à criatividade, dentro de um contexto de guerra, né? Eles estavam tendo algumas situações aqui na Segunda Guerra Mundial, que alguns soldados, na região muito fria ali, eles estavam tendo as suas pernas amputadas, né? Os seus pés amputados, porque eles estavam congelando, né, naquela região. E aí eles perceberam que os brasileiros, os pracinhas, né, que estavam também envolvidos naquela situação, eles não estavam passando por esse problema. Peraí, mas o Brasil é um país tropical, os caras estão aqui num país que faz frio, que tem neve, que tem muito frio, e não está acontecendo nada com eles. E aí eles foram ver os brasileiros, rapaz, estavam enfiando jornal dentro da bota. Quando o clima começava a esfriar muito, eles pegavam jornal, papel e enfiavam dentro da bota. E aí mantinham os pés aquecidos, né, protegidos. Uma outra também, um outro jeitinho, né, para o lado positivo, né, dentro da criatividade. A questão da solidariedade, falamos aí do bom samaritano, falamos também dos amigos que desceram o paralítico até Jesus pelo telhado. E um outro fator está ligado à flexibilidade. Nós tivemos um momento, né, em que Jesus permitiu os discípulos, está lá em Mateus versículo 12, de 1 a 13, né, ele permitiu os discípulos colherem milho no sábado, né? Existia ali aquela orientação de não se trabalhar no sábado, não se fazia algumas coisas no sábado, mas ele permitiu que os discípulos colhessem porque eles estavam com fome, né? Então houve ali uma flexibilidade. Por quê? Porque era por causa da fome. E quando Jesus foi questionado, ele disse exatamente isso. Eles estão com fome, eles estão colhendo para poder se alimentar, né? A mesma coisa aconteceu como mais à frente ele curou aquela pessoa que estava com a mão encolhida, né, com a mão ressequida, e novamente foi questionado: poxa, mas hoje é sábado, você vai curar no sábado? E aí Jesus deu uma resposta muito sábia: poxa, mas pensa bem, se você tem uma ovelha e a ovelha cai num buraco no sábado, você não vai salvar a sua ovelha no sábado? Você não vai tirá-la daquele buraco, você vai deixar ela morrer, né? Então é lícito você fazer o bem no sábado, né? Então é uma coisa muito interessante. Então, dentro desse contexto, foram só alguns exemplos aqui de alguns jeitinhos que são positivos.
Por que são positivos, irmãos? Vamos analisar. Não existe nenhuma ação ilícita nessa história, não existe nenhum prejuízo nessa história, não existe nenhuma mentira nessa história. Na verdade, foram ações criativas para resolver um determinado problema. A gente pode até olhar por esse âmbito. Quando uma criança desenvolve um carrinho para se locomover, quando os amigos descem o paralítico até Jesus, né? Então, são ações criativas que permitem um jeitinho positivo. Então, a visão da lição foi essa e eu concordei com essa visão. Eu acho muito interessante e eu queria compartilhar isso também com os irmãos. Eu confesso que quando eu li pela primeira vez, porque eu sempre olhei esse jeitinho como uma situação negativa, né? Olhando sempre dessa forma. Pô, esse jeitinho é negativo, né? Mas olhando por essa ótica aqui, eu percebo que existe sim uma possibilidade de acontecer esse jeitinho de uma forma positiva. O segundo tópico aqui é exatamente o oposto. Ele trata do jeitinho negativo, coisas negativas que são feitas através desse jeitinho brasileiro de ser, né? Vamos colocar dessa forma. Não é só o brasileiro que dá jeitinho para as coisas, mas o brasileiro acaba sendo muito famoso por essas situações aí. Bom, o primeiro ponto, e que nós convivemos muito bem com isso, a gente vê isso praticamente todos os dias, é a ilegalidade. Um exemplo que ele dá aqui aqui você, por exemplo, você está com o seu documento vencido, né, do seu carro, está vencido, e você dá um jeitinho de dirigir com aquele documento vencido, né? Você dá um jeitinho de fugir de uma blitz com aquele documento vencido, fazer alguma coisa ilegal, dá um jeitinho de uma forma ilegal para você conseguir burlar alguma coisa, tá? Esse seria um tópico bem interessante e que muitas vezes acontece com a gente. Muitas das vezes, até sem perceber, nós acabamos dando um jeitinho para burlar certas situações. Eu confesso para os irmãos aqui, com toda sinceridade, com toda a humildade do mundo, porque eu já fiz algumas coisas também, né? Eu já tive situações de irregularidade de documento de carro, que eu tive que de certa forma, dar o meu jeitinho para dirigir o carro. Então, quando eu li a lição, essa situação veio exatamente na minha mente. A gente acaba tendo que passar por essa situação, né? Absorver essa situação e refletir e tentar mudar um pouquinho de atitude. Bom, irmãos, continuando aqui, né, em relação ao jeitinho negativo, né? O primeiro tópico aqui nós falamos da ilegalidade, né? Você dá um jeitinho ali de andar com o documento do carro agarrado. E o segundo ponto aqui que ele fala, dentro do lado negativo do jeitinho, ele fala do individualismo, né? É aquele jeitinho que a pessoa dá sempre para ela levar vantagem em tudo, tá? Acontece muito isso em vendas, né, de carro, acontece às vezes em venda de imóveis, né? As pessoas mentem, as pessoas dão um jeitinho de burlar alguma coisa para que no final levem vantagem em alguma coisa, né? Infelizmente isso é uma realidade muito grande dentro do nosso contexto. Nós temos várias situações aí que acontecem isso, né? Em que as pessoas dão um jeitinho de ganhar vantagem, de levar vantagem em cima de algumas transações comerciais e acabam prejudicando alguém, né? Porque se a gente parte do princípio que alguém está ganhando, está tendo vantagem para alguém, né? O outro está tendo desvantagem, né? Então, assim, é outro ponto negativo do famoso jeitinho brasileiro. Um terceiro ponto que ele fala aqui está ligado ao imediatismo, né? Quando os fins, os fins justificam os meios, né? Vou falar de novo, quando os fins justificam os meios. Então, não importa o que a pessoa vai fazer, o que importa é que ela vai alcançar ali um objetivo, né? Então, não importa se ela está prejudicando A, B, C ou D, mas o que importa é que ela vai conseguir chegar no objetivo dela, né? Um outro item muito simples, né, que está ligado ao imediatismo e que em muitos momentos aí nós até de uma forma inconsciente acabamos fazendo, né? Você chega numa fila de um banco, por exemplo, né? A fila está muito grande. E aí você lá na frente vê uma pessoa que você conhece.
mais que depressa, né, o nosso corpo, ele nos leva até essa pessoa, né? Pô, toma aqui, paga essa conta para mim aí. Mas será que foi justo isso? Poxa, tá todo mundo na fila, né? Se você chegou, tá na fila, fica na fila, cara. Você chegou naquele horário, pessoas chegaram mais cedo que você. Então, pela lógica, essas pessoas têm que ser atendidas primeiro do que você. Mas aí você vê um amigo, né, dá aquele jeitinho de levar a conta para ele lá, ele vai lá e paga a sua conta. Eu já passei por uma situação dessa no banco uma vez. Uma vizinha chegou perto de mim, eu já estava na fila, e ela começou a puxar assunto comigo. A fila estava um pouco grande, eu estava mais ou menos no meio da fila. E aí ela começou a puxar assunto comigo e de repente ela falou assim: olha aqui, paga essa conta para mim aí. E aí deixou comigo o boleto dela, um dinheiro e foi embora. E eu, na hora, eu confesso para os irmãos que eu acabei pagando a conta para ela. Eu não tive nem coragem de não vou pagar, entra na fila. Eu confesso para vocês que eu não tive essa cara de pau. Eu acabei tendo que fiquei com a conta dela e paguei a conta dela. Mas é uma situação que às vezes a gente faz de uma forma inconsciente, né? A gente acaba dando esse jeitinho brasileiro de ser, mais uma vez, né? De ser imediatista. E o último aqui, ele dividiu em 4 tópicos o jeitinho negativo. Ele está mostrando 4 tópicos do jeitinho negativo. O quarto tópico aqui, ele está falando da corrupção. Fiquei em silêncio porque dizem que o Brasil é o país da corrupção. E é verdade. Nós estamos vivendo aí um cenário de pandemia, um cenário de sofrimento, as pessoas sofrendo, as pessoas morrendo, e mesmo assim, alguns poderosos aí, algumas pessoas ligadas à política, estão dando um jeito de roubar, de ser corrupto, né? E roubando o dinheiro do povo, o dinheiro que estaria para ajudar o povo, está vindo para poder cuidar do povo, e essas pessoas estão dando um jeito de roubar esse dinheiro. Então a corrupção é um fator muito forte, muito pesado dentro desse jeitinho, né? Então, infelizmente, isso é verdade. E o Brasil sofre muito com isso. Nós temos um país muito abençoado, de muitas riquezas naturais, de locais muito bonitos, né? Pontos turísticos aí muito lindos, mas infelizmente o Brasil tem uma corrupção muito forte. Esse jeitinho que é dado para ser corrupto é muito forte, é muito triste isso. Tá? Então, só para a gente recapitular, 4 tópicos aqui que ele aborda o lado negativo do jeitinho, que é a ilegalidade, o individualismo, o imediatismo e, por último, a questão da corrupção. Ok? E no terceiro momento, como eu disse para os irmãos, ele fez o seguinte: a lição ela dividiu em 3 momentos. Né? No primeiro momento ela defendeu lados positivos do jeitinho. No segundo momento ela defendeu, ela levantou lados negativos do jeitinho. E por último ela fala o seguinte: e agora? Você cristão no meio de tudo isso. Então, qual é o papel do cristão na sociedade do jeitinho? Uma pergunta aí que cabe uma meditação da nossa parte, né? Nós estamos inseridos nesse contexto. Nós vivemos nessa sociedade. Nós passamos por essas situações aí. Qual que tem sido o nosso papel durante esses momentos aí? Durante essas possibilidades dos jeitinhos? Qual que tem sido as nossas atitudes? Então, dentro desse ponto, falo o seguinte: nós temos que viver para a glória de Deus. E o texto que ele usa como base aqui é o de 1 Coríntios 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse texto já responde bem essa observação do jeitinho, né? Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei tudo conforme a vontade de Deus. Então, dentro de um contexto do jeitinho, né? Se esse jeitinho ele vai ferir esse princípio, que é viver de acordo com a vontade de Deus, esse jeitinho não deve ser feito. E aí eu entendo o porquê, né, de ter se colocado o texto base dos falsos profetas, né, defendendo essa ideia de que nós somos referência para as pessoas.
As pessoas olham para os cristãos e tem que ver uma referência de Cristo. E muitas das vezes não é isso que as pessoas veem, né? Infelizmente, em alguns momentos aí, a gente vê cristãos que ao invés de abrir portas, estão fechando portas. Ao invés de dar exemplos, estão servindo de mau exemplo, né? Estão dando exemplo, mas exemplo de coisas que não devem ser feitas. A gente fala isso muito com a juventude, né? Muitas das vezes, o seu agir, falamos isso ontem no PGM, o seu agir, ele fala mais alto do que o seu falar. As coisas que você faz, a pessoa que você é, tem que dar testemunho de Cristo. Tem que ser condizente com aquilo que você fala. E, infelizmente, em alguns momentos isso não acontece. A pessoa tem um discurso, ela fala uma coisa, mas na prática ela age totalmente diferente. Então, a pessoa fala que é cristã, mas quando tem a oportunidade de dar um jeitinho, ela dá um jeitinho negativo. Ela burla uma lei, ela corta uma fila, ela rouba uma TV por assinatura, ela compra de repente um programinha pirata, não é jeitinho? Tudo isso é jeitinho. Se a gente parar para refletir, tudo isso é um jeitinho. Então nós temos que pedir a Deus muita misericórdia para que nós não caiamos nessas ciladas, né? E realmente vivamos conforme o texto de 1 Coríntios, versículo 10, 31. Vou ler mais uma vez. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No segundo momento aqui, ele fala o seguinte: um cristão inserido nessa sociedade, ele deve acreditar na eficácia do Evangelho. Bom, ele tem como texto base Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4,12 diz o seguinte, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que nós temos que entender é que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela realmente é um manual de conduta e fé. Vamos entender o seguinte, ele dá um exemplo aqui muito interessante, né? A aspirina, ela é eficaz para dor de cabeça, mas ela só faz efeito se você tomar, beleza? A graxa foi feita para dar brilho no sapato, né? Porém, só faz isso se você usar, se você aplicar essa graxa no sapato. O autor da carta de Hebreus diz o seguinte: a Bíblia é eficaz, porém, ela só tem efeito na sua vida se você lê a Bíblia, se você busca a palavra de Deus. Então não adianta você ter uma Bíblia em casa, 2, 3, 4, saber disso, que a Bíblia é eficaz, que é uma palavra de Deus atual, e você não busca ela, você não trabalha ela, não se alimenta dela. Porque o que vai acontecer? Né? Você vai estar inserido num contexto do jeitinho. Como você não tem o conhecimento da palavra de Deus, não tem ali a sua base na palavra de Deus, volta e meia você vai se pegar dando jeitinho para resolver coisas que vão acontecendo na sua vida. Então a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé. Nós temos que ter ela como o nosso manual para se comportar, para poder agir no nosso dia a dia. E como que nós vamos inserir isso dentro de nós? Lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus. Eu falo muito para os jovens, né? O famoso CEP, né? O que é o CEP? É o conhecer a palavra de Deus, é o estudar a palavra de Deus e o praticar a palavra de Deus. Então, esse CEP aí, ele tem que ser colocado em prática na nossa vida. Tá ok? Um outro ponto dentro desse contexto diz o seguinte, nós devemos reger nossa vida por princípios e não por proibições. E aí nós temos o texto de Mateus, versículo 22, Mateus 22, versículo 21, que diz o seguinte, e respondeu-lhe, né, de César. Então ele disse,
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É uma busca constante para buscar o ideal ético estabelecido por Deus na sua palavra. Lembrando que a praticidade e eficácia do Evangelho requerem que vivamos alicerçados em princípios e não em proibições. Então, os ensinamentos da Bíblia, eles têm que estar presos ao nosso coração. Eles têm que estar inseridos na nossa vida. Nós temos que usar esses princípios, né, como pilares para que a gente possa passar por essa sociedade do jeitinho, viver nessa sociedade do jeitinho e mostrar que nós não vamos cometer atos ilícitos. Nós não vamos trilhar por caminhos fora da palavra de Deus. Nós podemos até sim dar os nossos jeitinhos, né, de forma positiva, como foi falado aqui no início da lição. Porém, esse jeitinho negativo, esse jeitinho que é contra a vontade de Deus, que é ligado ao pecado, que é ligado à corrupção, à mentira, à impunidade, né? Nada disso nós vamos viver, nós não vamos experimentar. Por quê? Porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Então, recapitulando aí, né, esse último tópico, ele pergunta, né, bom, já que nós somos do mundo, né, estamos vivendo nesse mundo, do mundo não, né, vou recolocar aqui a minha fala, né, já que nós estamos vivendo nesse mundo, né, nós estamos inseridos nesse contexto do jeitinho, né, qual que vai ser a atitude do cristão nesse contexto? Viver para a glória de Deus, né, acreditar na eficácia da palavra de Deus, e ter a palavra de Deus como regra de conduta e fé, como princípio, né, de vida, como manual para a vida, para poder nos abençoar, para poder nos orientar, nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. E aí ele conclui, né? Ninguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo continua com a mesma vida. Por isso, viva uma vida de tal maneira que, quando as pessoas o conhecerem, também desejarão conhecer a Cristo. Irmãos, isso é uma frase simples. Os irmãos desculpem essa fungação, porque minha rinite está atacada, então eu acabo fungando demais. Mas o fato é que essa frase é simples, mas ela é de uma profundidade muito grande, né? As pessoas, olhando para você, olhando para nós, irmãos, elas têm que ver Jesus. Olhando para nossas atitudes, para nossas escolhas, para a forma que a gente fala, para as formas que a gente lida com o nosso vizinho, com as formas que a gente lida com o nosso colega de trabalho, com a nossa colega de trabalho, com as formas que a gente lida com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos. Nós temos que refletir Cristo através dessas ações. Porque não adianta nada eu convidar meu vizinho, por exemplo, para um PGM, sendo que durante a semana ele escuta ofensas, ele escuta brigas, ele escuta xingamentos dentro da minha casa. Mas, tá vendo? É um contrassenso. Eu falo uma coisa, mas a minha vida está totalmente diferente. Então, vamos meditar nisso, meus irmãos. A ideia aqui é acender um alerta na mente de cada um de nós, inclusive a minha. Tá? Quando eu li essa lição e reli, esses alertas eles foram acendendo na minha mente. Eu também preciso rever muita coisa na minha vida, né? Que até então, por ser uma coisa até meio cultural, esses jeitinhos a gente acaba fazendo sem nem mesmo perceber. E a gente viu aqui, né, que se for impunidade, se for uma corrupção, se for um individualismo, se for tirar vantagem de uma determinada situação, você está pecando, você está errando, você está dando um jeitinho de uma forma negativa. Então o desejo, meus irmãos, é que os irmãos possam estar meditando nessa palavra. É uma reflexão rápida, não tem intenção de ser uma pregação, jamais teve essa intenção. Então assim, como eu disse para os irmãos, falou ao meu coração, né? Eu trouxe isso para a minha vida, eu preciso aplicar isso também na minha vida. E eu desejo também que os irmãos sejam abençoados por isso e que os irmãos também meditem nessa situação. Vamos procurar prestar atenção nessas atitudes,
e agirmos de forma diferente, porque nós somos profetas de Cristo. Nós não podemos ser vistos, né, como falsos profetas. Nós temos que ser vistos, né, como profetas verdadeiros, que falam da palavra de Deus, mas também que vivem a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Foi um prazer mais uma vez estar com os irmãos. Um grande abraço e acompanhe o nosso trabalho com a juventude. Nós temos o nosso PGM todas as quintas-feiras pelo Team Link. Estamos aí iniciando o mês de agosto. Estamos com uma proposta aí para a juventude todos os sábados de agosto. Online estaremos reunidos aí no Team Link. Alguns preletores aí convidados. Tenho certeza que vai ser um mês muito abençoado para a juventude. E eu conto com a oração dos irmãos. Deus abençoe a todos e um grande abraço.